E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Vamos começar hoje mais uma live. Se você está me vendo ao vivo, né, aqui no Instagram, dia 21, né, sexta-feira, ou se você está me vendo gravado já no YouTube, fica ligado que a nossa live hoje é sobre assuntos bem interessantes e que muita gente tem falado errado, tá? Muita gente tem utilizado conceitos errados, ideias erradas sobre o assunto que a gente está para falar agora, tá? Então a gente vai falar hoje sobre democracia, sobre socialismo, comunismo, sobre vários ismos desses, tá? E também sobre algumas pessoas, alguns personagens do período em que se começa a se debater isso, sobre Stalin, sobre Trotsky, Hitler, sobre democracia no Brasil também, tá? Então a gente tem bastante. Peraí, deixa eu só mexer aqui para virar vocês aqui. Opa, prontinho e vamos seguir falando de coisas bem interessantes, tá? Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí. Chame os amigos, encaminhe essa live para os seus amigos também, tá? Ou se você já está vendo gravado, compartilhe com seus amigos que é bem interessante, tá? Bem, eu vou começar a falar com vocês agora sobre a questão da democracia. O que é democracia? E aí, Davi, seja bem-vindo. A democracia, né, é uma palavra que se divide em duas, né? Demo, de povo, e cracia, de governo. Então, democracia é governo do povo. Vem lá da Grécia Antiga, de Atenas, que era a cidade símbolo da democracia, né? Só que no século XX, ela começa a ser questionada, manipulada e utilizada sempre em nome do povo, né? O Hitler, no nazismo, falava que estava governando pelo povo, era a democracia popular, a participação do povo, e criou uma ditadura. Na Coreia do Norte, hoje em dia, também, tudo democrático. Na União Soviética sempre se falava de democracia. Na ditadura militar se falava também da democracia, o povo. Então a gente tem que entender direito o que é essa palavra para poder entender como que utilizam isso, né? A democracia não é somente isso, mas uma boa parte é a questão de você utilizar o poder do voto, você poder utilizar o seu desejo na urna e ser defendido, ser representado por isso. Só um segundinho que a luz está oscilando, que está vindo meu gato aqui, ó. Sai daqui. Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Minha gatinha Sashimi, ó. Oi. Dá um oi pro povo, ó. Você se meteu na live, desce agora. Ela não gosta muito de ficar no colo, não. Continuando. Que ela já. Eita, ela quase que estraga toda a minha anotação aqui no computador. Pronto. Então, a gente tem a questão da democracia, ser uma parte dela ser a questão da votação na urna eletrônica ou quando você vai votar em urna de papel, tem alguns países que ainda utilizam isso, né? Então, você tem a participação da vontade popular no direito de voto, né? A democracia vai além disso, tá? Porque você precisa ter também a escolha da vontade do popular, a consulta popular para saber o que é que a população deseja, para um lado ou para o outro. Na Grécia Antiga era fácil, porque você consultava alguns milhares de pessoas numa grande praça e estava tudo resolvido. Hoje é um pouco mais complicado, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas para serem ouvidas, né, no Brasil, por exemplo. Então a democracia vai ser sempre a questão de se ouvir a vontade do povo, tá? E quando a gente tem questões de direita ou de centro ou de esquerda falando estamos defendendo a democracia, muito cuidado com esse tipo de argumento, porque por isso você pode ter ditaduras, ter governos que vão se ceder em algumas ações, tá? Bem, o primeiro cara que a gente vai falar nesse contexto da democracia, de personagens históricos, seria o Trotsky e o conflito dele com Stalin, tá? Trotsky foi um dos líderes da Revolução Russa, tá? Era o braço direito de Lenin. Se vocês lembram das aulas de história da escola, Lenin era carequinha com bigodinho fininho aqui e o cavanhaquezinho assim. E Trotsky, parecido com ele, só que mais cabeludo, né? O Lenin era absolutamente careca. E o Trotsky, ele foi o braço direito de Lenin durante a Guerra Civil que acontece na Rússia, de 18 a 21. Ele comanda o Exército Vermelho, vence essa Guerra Civil e acaba se colocando numa situação de possível, bem provável, sucessor do Lenin. Só que Lenin tem alguns AVCs, fica bem doente e já não tem mais tanto poder político dentro do partido. E aí ele vai escrever uma carta falando: olha, quem tem que ser meu sucessor
é o Trotsky, porque o Stalin, que é o secretário-geral do partido, ele é louco, ele não deve assumir o poder, ele é um sanguinário, ele é um monstro e não deve chegar à administração geral do partido. E aí acontece de você ter essa carta que o Lenin escreve, que seria encaminhada para o parlamento, para lerem e colocarem o Trotsky em seu lugar, né, no lugar do Lenin. Essa carta é interceptada pelo Stalin, destruída, obviamente, e aí ele faz um discurso no parlamento e fala: olha, eu sou o novo líder, eu devo ser o novo líder porque eu tenho mais capacidade do que o Trotsky. Tá? Mas o que acontece na questão de você ter essa disputa entre eles? Basicamente a ideia era, o Stalin ele queria a revolução permanente, a revolução em um país só, né? Consolidar a revolução na União Soviética, a Revolução Russa, a ideia do socialismo, para depois que estivesse consolidada, ser colocada para outros países no mundo. Já o Trotsky, ele queria a revolução permanente. Fizemos a revolução na Rússia, vamos agora para outros países, vamos espalhar o máximo possível essa revolução no mundo. Né? Então você vai ter Stalin querendo consolidar na Rússia para depois ir para o resto do mundo, e o Trotsky querendo ser no mundo de uma vez só, espalhar essa revolução permanente, a revolta internacional contra o capitalismo. Tá? Mas por que eles achavam que era possível isso? Né? Como é que eles chegaram à ideia de que o socialismo seria a melhor coisa? A gente tem várias situações de pensadores anteriores a eles, tem Marx e Engels, você vai ter outros pensadores, e só que a ideia deles é sempre assim: o capitalismo está em crise, e estando em crise, um dia ele vai entrar em uma crise tão profunda, né, que nunca mais vai voltar. Seria o que se dá o nome de ciclos de Kondratiev, um pensador da União Soviética, que ele falava que a economia vinha em altos e baixos, altos e baixos. E uma hora, né, os altos eram os picos de consumo, de riqueza e tal, depois crises que vinham descendo e atrapalhando a vida, e recessão e desemprego, depois voltava, ia de novo. Então, em uma dessas crises, ela seria tão acentuada que não teria mais uma volta. Ela estaria sempre uma decadência, uma descendente tão grande que em um momento desse que tivesse uma decadência que não teria mais fim, a própria população falaria: olha, nós queremos o socialismo, que é a única saída. E não foi o que aconteceu de fato na Rússia, porque ao invés do povo chegar ao poder dessa forma, numa crise grande, os líderes do partido é que se colocaram nessa situação de serem os condutores disso. Né? Mas assim, o que é o socialismo em si? Eu anotei aqui, ó, doutrina política e econômica que prega a coletivação dos meios de produção e distribuição, mediante o fim da propriedade privada e das classes sociais. Ou seja, você acaba com as classes sociais, não tem mais trabalhador, não tem mais burguês, não tem mais empresário, todo mundo no mesmo nível. Tá? As empresas não são mais minhas, sua, nossa, são do governo. E você também vai ter a distribuição da produção controlada pelo governo. Tá? Se você, por exemplo, você está na linha de produção de alimentos, de carne, não é mais a empresa X ou Y, não está na mão de mais ninguém. Por exemplo, a BRF, a JF, tal, não vai estar na mão de ninguém, né? A Sadia, Perdigão, Seara, não ia estar no nome de ninguém. Ia ser tudo do governo. E o governo ia ser o dono da empresa, administrar a empresa e fazer a distribuição dos produtos para as outras pessoas. Tá? Por que isso? Porque se achava injusto a questão do capitalismo ter de poucos muito ricos e muitos muito pobres. Né? E aí, então, eles pensam que seria mais interessante equilibrar isso com toda a população. E depois você tem a ideia do comunismo, seria um próximo passo. Então você teria capitalismo, socialismo e depois o comunismo, que seria a questão de pretender promover o estabelecimento de uma sociedade igual, totalmente igualitária, sem classes sociais e também sem nações, totalmente apátrida, ou seja, sem países definidos, tá? Baseada na propriedade comum dos meios de produção. Ou seja, não teria mais país, tá? Todos seríamos uma humanidade, não teria mais Brasil, Estados Unidos, Itália, Alemanha, França, Gana, África do Sul, Japão. Tá? Seríamos todos uma grande nação mundial, sem empresas, sem propriedade privada, seria tudo de todos. Na prática, seria como voltar à idade das cavernas, tá? Na pré-história, em que tudo seria de todos e nada seria de uma pessoa só. Tá? E aí é importante, o Karl Marx, por exemplo, ele falava o seguinte: seria a fase final da evolução econômica da humanidade,
tá? Porque o capitalismo estaria em crise, como eu falei, dos ciclos de Kondratiev. E, e assim, o que a gente tem que entender então é que o socialismo seria a propriedade privada deixa de existir e passa para o governo, a propriedade tudo é do governo, e você tem depois no comunismo a ausência de propriedade privada, certo? E aí a gente teria o fim da evolução econômica, isso seria uma utopia. Tá? O que é uma utopia? Você tem uma ideia, joga essa ideia lá na frente e vai sempre correr atrás para buscá-la. Na questão do Brasil, por exemplo, na realidade brasileira, que muita gente que falou, o Brasil vai ser comunista, o Brasil nunca foi e nunca vai ser. Tá? Mas utilizando a história recente do Brasil, por exemplo, os governos do Lula e da Dilma. A ideia seria qual? Que era um dos pontos que eles sempre defenderam. Distribuição de renda, fazer com que as classes mais pobres pudessem subir de vida. Então, busca-se distribuir renda da maneira com Bolsa Família, com outros programas sociais e tal. E aí, porque o que eles têm de ideia? Você ter o comunismo lá na frente, o socialismo lá na frente, que tudo seria de todo mundo e tal, mas vem que não dá para aplicar isso. Então vão fazer o que é possível, né, no caminho que um dia se chegará àquela ideia do socialismo, do comunismo. Então, nesses governos não foi feita privatização de nada, desculpa, privatização, não foi feita a estatização de nada, né, não se tiveram empresas que foram colocadas na mão do governo, ao contrário, foram feitas privatizações, né, a venda de patrimônio público para iniciativa privada, teve a preocupação em o cabelo da barba na boca. A gente tinha a questão de se colocar o, a riqueza distribuída de uma forma mais equilibrada, não necessariamente pegando do rico para dar para o pobre, como Robin Hood, mas fazendo a questão de se distribuir essa renda de acordo com a necessidade dos mais miseráveis, né? E buscando dar estrutura educacional boa, de saúde, para se conseguir ter uma sociedade melhor que pudesse chegar no futuro a uma estrutura melhor. Sempre utopia, ainda tem muito, muito, muito se melhorar a se trabalhar. Só um segundinho, beber uma aguinha aqui. Mas é importante a gente pensar também, observar o seguinte, que eu afirmo para vocês, o Brasil nunca foi comunista, nem socialista, tá? Ao contrário, se a gente for analisar a questão da propriedade privada, aqui ó, como socialismo, coletivização dos meios de produção e distribuição, na ditadura militar de 64 a 85, forçando um pouco a barra, a gente poderia dizer que teve essa coletivização, porque várias empresas foram para a mão do governo, ou foram criadas pelo governo, né? Então você tem uma parte dessa definição à direita, inclusive. Tá? Então, quando você fala e ouve, o Brasil vai correr o risco, corria o risco, pode correr de ser socialista, de ser comunista. Quem está falando isso não conhece. Quem está falando disso é porque não conhece a definição, ouve de alguém, acha bonito e repete, não estudou a respeito. O Brasil nunca foi comunista e também nunca foi socialista. Tiveram políticas e socialistas que foram colocadas em prática, sim. Da mesma forma que foram na Espanha, que muita gente adora, Espanha, eu vou morar lá. Em Portugal, que muita gente está saindo do Brasil para morar em Portugal, porque o Brasil vai ser uma nova Cuba, eu estou indo para Portugal. Portugal é administrada há muito tempo por governos socialistas. Então a pessoa tem que entender. Se você está entendendo, repasse para os seus amigos. Se você não está entendendo, aprenda. Tá? Que é importante a gente entender a questão de definições que são erradas. Tá? As pessoas estão aprendendo coisas erradas e repassando coisas erradas. Então são várias fake news, notícias erradas, informações incorretas. Tá? É importante a gente ter sempre isso em mente. E aí falando de um outro ponto, tá? A questão que eu gosto muito de falar também de filmes que tem a ver com essa estrutura de democracia ou de ausência de democracia, da questão do nazismo, de Hitler, do Stalin e tal, do período entre guerras e da Segunda Guerra. Tá? São vários filmes, alguns que eu separei aqui para a gente falar a respeito. O Menino do Pijama Listrado, né, que é um filme que relata a vida de um comandante de um campo de concentração, um militar nazista, que o filho dele vai andando pelo terreno da propriedade que eles têm do lado do campo de concentração, que é onde o comandante mora,
E a criança faz amizade com uma outra criança, só que judia, do lado de dentro do campo de concentração. E o filho dele não tem a malícia, a maldade de ver que estão prisioneiros. Começa a brincar, faz amizade, aí um dia a criança passa por baixo da cerca, coloca uma roupa daquela de prisioneiro e acaba que o filho dele é morto na câmara de gás porque acham que ele é uma criança judia também, né? Então, no que a gente pode ver isso? A questão de você ter os absurdos do nazismo sendo penalizando até uma pessoa que não teria tecnicamente nada a ver, que era uma criança de um lado do nazismo, que seria então uma pessoa que estaria protegida, né? Mas acaba morrendo. A Stalingrado é um filme, tem duas versões de Stalingrado, né? Uma dos anos 60 e outra agora de 2000 e pouco, 2012, 13, que relata a batalha que foi o turning point da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães começam a perder em relação aos soviéticos, e os soviéticos vêm contra os alemães e vêm varrendo a Europa Oriental todinha, dominando o território da Europa Oriental e chegando até Berlim, destruindo o poder do nazismo. Tá? Então é um filme que fala sobre essa batalha e é interessante porque foram batalhas quase que de guerrilha, rua a rua, prédio a prédio, quadra a quadra. Tá? A Menina que Roubava Livros é um outro filme que eu acho bem interessante, que mostra a questão do cerceamento das ideias, da censura nas informações e que só podia ler o que o Partido Nazista achasse que você deveria ler. Era tipo um índex de livros permitidos e livros proibidos. E essa menina ela rouba livros que seriam queimados para ela poder ler e falar: por que eu não posso ler o que eu quero ler? Por que eu tenho que seguir as orientações do governo? Por que eu só posso ler o que eles me deem para ler? Né? Tem outros filmes que eu gosto muito também. A Lista de Schindler, que é um filme extremamente interessante, muito emocionante, que mostra um cara que está dentro do Partido Nazista, mas que não concorda com as ideias do nazismo e fala: cara, eu vou então tirar as pessoas dessa miséria, dessa desgraça que eles vão viver. Eu estou filiado, todo mundo tem que estar filiado ao Partido Nazista, mas eu não concordo. Então, estando dentro do Partido Nazista, e aí, Daniel, seja bem-vindo. E aí, estando dentro do Partido Nazista, eu vou conseguir fazer o desvio dessas pessoas, molhar a mão de muita gente para conseguir salvar pessoas. O Schindler, que é o personagem principal do filme, que é representado pelo Liam Neeson, né, nos cinemas, um filme brilhante, ganhou o Oscar e tal, que foi dirigido pelo Spielberg. Ele pega o dinheiro dos próprios judeus, né, que os caras vão perder, ele confisca para ele, só que utiliza esse dinheiro para abrir uma fábrica, que nunca funcionou direito, e era uma fachada para poder fazer o contrabando, digamos assim, dessas pessoas, né, utilizando o dinheiro dos judeus para abrir a fábrica, para molhar a mão de muita gente na burocracia nazista e fazer com que essas pessoas fossem libertadas. Tá? E um filme alguns filmes, né, mais recentes, blockbusters, que eu gosto de falar, que tem a ver também com essas questões. Capitão América, que é um personagem americano criado para ser um símbolo da participação americana na Segunda Guerra, era um personagem importante defendendo os americanos, o American Way of Life, que estava sendo ameaçado pelos nazistas. Mas dentro do filme, do primeiro filme deles, do Capitão América, é interessante que você tem essa ideia de que é possível você vencer o monstro, vencer o mal, e também ele representa a questão do sentimento da democracia contra o ruim, o mal que seria do socialismo, etc. Mas é importante nesse ponto a gente ver o seguinte: o contraponto capitalismo e socialismo, que vai ser a ideia da Guerra Fria futuramente, e nós, no mundo ocidental, Brasil, por exemplo, a gente praticamente só vê a parte dos americanos. Eu acredito que são pouquíssimas pessoas que já viram filmes ou leram vários livros ou buscaram se inteirar do outro lado, porque a gente tem a história dos vencidos e a história dos vencedores. E normalmente se vê a história dos vencedores, né? O lado americano, o lado inglês, o lado francês. Pouco se busca entender o lado soviético, que apesar de ter sido vitorioso na guerra também, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, colocado como um monstro. Fizeram coisas erradas? Muitas. Mas é interessante você buscar ver os dois lados, até para entender os erros do lado. Tá? A engolir a história somente, pura e simplesmente por foram os vencedores, é perigoso. Você pode acabar tendo interpretações erradas da história. E são outros dois que eu acho muito legal. Muito legais, na realidade. São Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Tá?
Porque nos dois filmes você tem a ideia. E aí, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Então a gente tem nesses dois filmes, no Guerra Infinita e no Ultimato, a gente tem essas participações, por exemplo, da ideia da democracia. E aí, Vitor, seja bem-vindo. Na democracia, por exemplo, as pessoas, o universo quer viver em paz, quer viver de forma tranquila, pelas suas próprias escolhas, e chega um tirano, que é o Thanos, querendo matar geral, né? Vai passando de planeta em planeta, matando milhares, às vezes milhões, porque ele acredita no pseudo-equilíbrio, né? E aí você tem a ideia de democracia, das escolhas de cada planeta, de cada galáxia, contra as ideias do titã louco, o Thanos, querendo acabar com geral. Então você teria democracia contra uma ditadura, digamos assim, uma tirania, né? E a gente também teria uma ideia que eu vi recentemente numa matéria de jornal e achei muito legal. Achei muito interessante. E aí, William, seja bem-vindo. Que é o seguinte, você consegue comparar a ideia do Thanos, da atitude do Thanos e no Guerra Infinita, no Ultimato, você consegue comparar com a ideia de Thomas Malthus, um pensador do século XIX, dizendo o seguinte: olha, vai acabar o alimento no mundo, então a gente tem um problema. As pessoas vão continuar nascendo e os alimentos vão faltar. Como é que a gente vai fazer? Né? Naquela época, o Malthus acreditava que a população mundial cresceria num cálculo assim, tipo, nós vamos crescer numa razão 2, né? Vamos sempre dobrar dali a tanto tempo. Só que a produção de alimentos vai crescer numa razão 1, então a gente vai ter sempre dobrando a população, mas não dobrando a quantidade de alimentos ao mesmo tempo. Só que ele pensava isso com a tecnologia do século XIX. Né? Quando a gente vem para o século XX e tal, a gente percebe que são coisas que mudam. Você tem a produção em escala intensiva, né? Você consegue produzir muita coisa em um espaço pequeno de agricultura, tem os transgênicos, então hoje em dia a gente tem uma tecnologia que produzimos muito mais do que a população mundial consome. Tem muito estrago, muito desperdício, isso é verdade. Mas hoje em dia a gente consegue produzir muito mais. Então a ideia do Thanos de destruir metade do universo seria essa: olha, vamos destruir metade porque aí vai ter alimento para todo mundo, né? Mas ele pensa então daquela forma do Malthus, lá do século XIX. Quando você chega nos dias de hoje e tem o combate, tem a questão dos Vingadores matarem ele e tal, acaba essa questão de confronto do bem contra o mal, a democracia contra a tirania, e também a questão de Thanos, deixa de ser burro, cara. Não tem mais essa questão de você ter o problema de falta de alimento. Porque a tecnologia se desenvolve, a população pode crescer numa PG de razão 2 3 sei lá. Os alimentos crescem na produção de PG 5. Então, você tem um crescimento do alimento, da produção de alimentos maior do que a produção, digamos assim, do que a reprodução humana, né? Então, é interessante analisar dessa forma também. A gente pode utilizar esses filmes, esses grandes campeões de bilheteria, como uma forma até de entender melhor a história, né? Quem é meu aluno viu que eu coloquei um outro dia 22 filmes para se ver e entender melhor o período da Primeira e Segunda Guerra, do Entre Guerras. É bem interessante, tá? Então, vocês podem mandar pergunta, viu, gente? Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Então, a gente pode colocar esse monte de coisas dentro dessa ideia, né, de democracia. Falei primeiro dos conceitos, né? Depois a gente falando de alguns filmes e comentando isso dos Vingadores, que eu acho extremamente interessante. Pode ser que nos próximos que venham tenha ainda mais ideias a respeito disso. A gente poder encaixar conceito de democracia, de participação popular, de geografia. Só agora nessa conversa rápida falamos de conceito de geografia, de economia, história, democracia e tal, né? Vamos olhar a palavra aqui. Bem, se não tem mais perguntas, vamos ficando por aqui. Foi uma live curtinha hoje. Ontem eu não fiz a live, né, como a gente tinha combinado, que é o normal da quinta-feira, porque eu tive um problema técnico aqui, estava com muita dificuldade para entrar na internet e a internet oscilando, né? Tanto 4G quanto a internet de banda larga que a gente tem aqui. Então ficou muito complicado poder fazer a transmissão, por isso que eu botei nos stories para a gente poder fazer hoje, tá? Repetindo, se você está vendo ao vivo, agradeço muito a sua presença. Se você estiver vendo já gravado no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, você compartilhe com seus amigos, chama eles para assistirem as nossas lives, sempre às quintas-feiras, 20 horas e 7 minutos, tá bom? Compartilhando com os seus amigos, Facebook, YouTube e Instagram, tudo Professor Jambeiro, tá bom?
Fiquem com Deus, então. Um grande beijo. Até mais. Aproveitem o feriado, descansem e estudem. Um beijo. Tchau, tchau.